Eu encontro um boletim de ocorrência alegando que o corpo do meu pai foi encontrado por morte suspeita e que o laudo encaixa de que ele tinha tirado a própria vida. Meu pai trabalhava como motoboy, como vendedor de churros. Se tivesse um curso gratuito, fosse 7 quilômetros da nossa casa, ele falava que um corpo são era reflexo de uma mente sã e que a gente ia caminhando, fazendo uns trotinhos, porque aí a gente já se exercitava. E ele fazia tudo parecer tão divertido que eu fui descobrir que eu era muito pobre depois que eu já era adulta. Meu pai terminou o ensino médio. Meu avô vira um alcoolista, e aí muito violento. E ele não aceitava filho que estudasse, porque estudar era coisa de doutor, que ele era um vagabundo que não queria trabalhar, e expulsa ele de casa, nesse contexto de: se você não vai trabalhar, você vai sair da minha casa. Eu sabia que ele tinha tido problemas com depressão quando mais novos, do antigo casamento, e do início da vida, de que tentou estudar e não conseguiu. Então ele tinha autoestima muito baixa, só que as coisas foram dando muito errado, principalmente pela questão do emprego. Porque o meu pai, ele conversava no telefone para fazer umas entrevistas melhores, uns empregos melhores, e era sempre uma animação de: agora vai dar certo, o cara gostou de mim. E aí quando chegava e aparecia um homem preto e que fugia do imaginário do que esses contratantes achavam que ele era, já tinha um engano, não era bem por aí, eles ainda estavam... Empregos que já eram garantidos, que quando ele chega lá e já não é garantido mais, que era só uma entrevista. E isso foi uma questão muito grande, porque ele se sentia inferior por não conseguir suprir a família do jeito que ele achava que ele deveria. Tinha uma parte do meu pai muito culpado, uma parte do meu pai muito sombria, que ele não deixava a gente enxergar, porque ele tava pra gente, pros filhos ali, sempre com uma máscara da felicidade. Então ele tava sempre risonho, ele tava sempre contente, sempre fazendo piada. Ele foi até o sebo, comprou livros usados e passou a madrugada apagando as respostas, colhendo folha sulfite para que eu tivesse uma material mais limpo possível para estudar. Ele falava para mim assim: filha, o que tá aqui ninguém nunca vai tirar. E aí, a partir disso, dessa falta de conseguir um emprego melhor, as coisas apertando, a gente vivia se mudando porque a situação financeira era sempre muito complicada. A gente morou em vários lugares assim que ele se sentia muito mal, que dava pra ver que não era o lugar que ele queria colocar os filhos. A última conversa que eu tenho com meu pai é que eu amava ele, ele me amava de volta, e eu fui dormir porque eu tava muito cansada. E aí, por vários momentos, eu revivo essa conversa e fico pensando: por que eu não fiquei acordada mais um pouco? Por que eu não disse mais, né? Ele fala que eu sou a menina dos olhos dele, que ele sente muito orgulho, que ele deveria ter falado mais as coisas. Eu tava no segundo ano do ensino médio, e eu chego em casa, encontro a minha irmã aos prantos, e aí quando eu chego na casa e vejo uma tia que não conversava com a minha mãe, abraçando a minha mãe, aí naquela hora eu tinha entendido que alguma coisa muito séria tinha acontecido, e minha mãe fala pra mim que ele morreu. Eu não sei nem conceber o que foi pra mim, porque eu não conseguia acreditar, eu precisei ser sedada. E aí eles me falam que meu pai teve um infarto e que ele morreu no parque que ele mais gostava de correr. E a informação que eu tenho até o momento é que ele teve um infarto. E aí, nisso que a minha vida começa a afundar. Eu comecei a ficar... A escola não fazia mais sentido, as pessoas falavam comigo, eu não conseguia identificar o que elas estavam falando, eu não conseguia dormir, eu só queria morrer pra poder ficar perto dele, porque eu não conseguia imaginar um mundo em que eu ia viver sem ele. Eu conversava com meu pai todos os dias. E aí a mãe do meu pai, a dona Ondina, minha avó, que... dos 4 filhos perdeu 3, chega pra mim e fala: a gente pode ir numa praça conversar? E aí ela falou pra mim que eu tinha 2 opções. Ou eu podia definhar e deixar a minha vida ser completamente desperdiçada pela perda do meu pai, ou eu tinha a opção de correr pelo sonho dele e fazer toda a luta dele valer a pena, e que ela achava que eu era inteligente o suficiente pra escolher a segunda opção. E aí nisso, no segundo ano, prestando o vestibular, eu tenho o prazer inenarrável de ver o meu nome na lista de aprovados em Química pela USP de Ribeirão. Só que aí eu comecei a perceber uma agitação maior, porque eu precisava do atestado de óbito do meu pai e minha mãe não tinha. E aí eu comecei a achar isso, eu falei: mas como você não tira um documento de morte dele? A gente teve uma briga horrorosa, porque eu fiquei inconformada de não ter um atestado. E aí, procurando um monte de documento nas coisas lá que tinha, saí caçando documento que eu pudesse levar, e aí eu encontro um boletim de ocorrência da polícia alegando que o corpo do meu pai foi encontrado por morte suspeita.
e que o laudo encaixa de que ele tinha tirado a própria vida. E aí eu só descubro nesse contexto de recém-aprovada no vestibular, procurando os documentos para poder levar até a universidade, o meu mundo caiu de novo, desmoronou ao ponto de ficar com raiva, tinha ódio de como assim foi ele que desejou não estar aqui do nosso lado. E aí a primeira reação que eu tenho é essa reação que depois eu vou ver que é muito simplória, que é uma reação muito propagada até hoje, numa ideia muito distorcida do que realmente é a depressão. Mas a minha avó, mais uma vez, e minha mãe falam, não, você passou na universidade, você vai até a universidade, pega seus caquinhos e recolhe como todo mundo da família. E aí, no mesmo volume que eu estudava as moléculas, eu comecei a estudar a sociedade. E aí eu comecei a ler Djamila Ribeiro, Alélia Gonzalez, Angela Davis, Abel Hooks. Eles vão me trazendo outra situação, vou aprendendo em bioquímica, então vou para essa área de pesquisa para entender como que a química do cérebro funcionava, e aí eu começo a perceber que a depressão, ela tem múltiplos fatores, então são muitos os efeitos. Ninguém vai chegar para alguém com uma fratura exposta e falar, vai bater uma bolinha, olha o dia maravilhoso, sai andando com a sua fratura que você vai estar ótimo. Mas as pessoas se sentem no direito de alguém depressivo e falar, você tá com frescura, é falta de Deus, como se não fosse uma disfunção neurológica que também causasse disfunção no próprio corpo, né? Então eu passo a entender que o que aconteceu com meu pai é fruto da própria estrutura da sociedade, que isola determinados grupos, que não dá oportunidade, e aí tem gente que fala, é frescura e mimimi. Eu começo a entender que, pelo contrário, ele lutou demais, ele quis demais. Ele foi um filho que quis muito ser pai. Então a pessoa depressiva, ela se convence de que ela é o mal da existência, de que se ela partir tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. E ele faz isso achando que ele realmente estava fazendo o melhor para nossa vida, sem saber que ele era o principal alicerce que mantinha tudo ali. Eu lembro quando era pro meu pai, quando a gente passava por episódios de racismo, a humilhação que ele sentia, o sentimento que dava. Meu pai era um homem muito sensível, ele fugia de todos os estereótipos que são atribuídos a homens pretos. Então, doía muito pra ele ver as pessoas atravessando a rua porque ele tava andando, por exemplo. Isso era uma coisa de segurar a bolsa. A gente reparava, a pessoa ficava assim e ele ficava sempre se sentindo muito mal, sempre muito perdido, se sentia realmente inferior, de não entender o porquê que as coisas pra ele não funcionavam. E aí um dia minha terapeuta falou, Laila, eu não sei o que você tá esperando para ser professora. E aí eu volto para a universidade, no mestrado na Faculdade de Medicina, estudando justamente a saúde mental de jovens negros periféricos. Quando você pensa em um cientista, muito raro você vai pensar em um homem negro de jaleco, você tende a pensar em um homem branco, idoso. Quando eu vou pro ensino público, eles começam a se reconhecer na minha história, eles começam a se sentir pertencentes a esse processo junto, porque eu tô ali preocupada com a saúde mental deles. Eu tento ser essa pessoa para os meus alunos que fala para eles, olha gente, eu acredito nos sonhos de vocês, eu acho que a gente pode desejar um futuro melhor. Eu tenho inclusive uma caixa com cartas transbordantes de alunos que falam para mim, olha, eu pensei em tirar minha própria vida, mas eu escutei você falando e eu percebi que a vida pode ser mais. E hoje em dia eu tenho trabalhado muito para que a minha tragédia possa evitar tragédias de outras famílias, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e igualitária.